Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola e vou estrear nesse vídeo um quadro novo. É o Nicola Responde. No último vídeo que eu publiquei, eu pedi para vocês usarem os comentários para deixarem perguntas sobre o seu time do coração ou coisas que vocês têm de dúvida sobre o futebol. Também entrei na comunidade do meu canal, do Nicola, e pedi para que vocês deixassem as perguntas. Acabei selecionando algumas e vou tentar responder diversificando os clubes. A ideia é fazer esse vídeo pelo menos uma vez por semana. Então use o espaço para comentários para deixar perguntas que você queira ter respondidas. Quem sabe na próxima semana não é a sua vez de participar do quadro Nicola Responde. Bora começar com a pergunta do Felipe Moraes, que é vascaíno e quer saber quanto o clube dele terá direito por conta do mecanismo de solidariedade em caso de negociações do Felipe Coutinho, que é do Barcelona, e do Alan, que pertence ao Napoli. Os dois jogadores passaram pelo Vasco na base e por isso o Vasco teria direito a 2,5% em cada uma das negociações em cima do valor total. Especula-se que o Alan vai trocar o Napoli pelo PSG por 60 milhões de euros. Isso equivale a 271 milhões de reais, ou seja, 2,5%, são 6 milhões e 700 mil reais. É esse o dinheiro a que o Vasco terá direito caso a negociação seja confirmada. Sobre o Felipe Coutinho, o Barcelona pede 130 milhões de euros para negociá-lo. Isso equivale a 587 milhões de reais. 2,5% em cima desse valor corresponde a 14 milhões e 600 mil reais. Ou seja, o Vasco pode embolsar mais de 20 milhões de reais com dois jogadores que passaram lá atrás pelo clube. Agora a pergunta é do Gabriel Dias, cruzeirense, que quer saber se os salários pagos pela Raposa são altos. Dá para dizer que são sim. O Cruzeiro está certamente entre as maiores folhas salariais do país. E eu separei os salários de alguns dos atletas mais bem pagos do clube. O Fred e o Thiago Neves, por exemplo, embolsam 800 mil reais cada. Na sequência aparece o Rodriguinho, recém-contratado, com salário na casa dos 750 mil reais. O Dedé e o Fábio ganham 650 mil reais por mês cada. Na sequência aparece o Edilson com 500 mil reais de salário, além do Robinho, que ganha 400 mil por mês. Outra pergunta agora do Léo Petrasek. A Chapecoense se demonstrou forte em casa mais uma vez. É candidata a brigar pela Sul-Americana ou está mais próxima de brigar contra o rebaixamento? Léo, para mim a Chapecoense é fortíssima candidata ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi eliminada pelo União La Calera, time de nenhuma expressão no futebol sul-americano, justamente na Copa Sul-Americana, torneio em que se esperava que a Chape fosse mais longe. No Campeonato Brasileiro, o início também não foi dos melhores. Vitória contra o Internacional em casa, é bem verdade, contra um time reserva do Internacional, e empate contra o Atlético Paranaense. O elenco atual da Chape, para mim, está bem longe dos bons tempos de Chapecoense. Então, vou ficar muito surpreso se, por exemplo, a Chapecoense conseguir ocupar a primeira página da tabela, ou seja, ficando entre os 10 primeiros. A próxima pergunta é de um São Paulino. O Ezequiel Silva quer saber se a diretoria do São Paulo está certa em querer vender seu melhor zagueiro, o Arboleda, para segurar a molecada, sendo que a molecada vai sair do mesmo jeito no ano que vem. Ezequiel, se eu tivesse na condição de qualquer um dos dirigentes do São Paulo, provavelmente eu seguiria essa mesma estratégia de vender o Arboleda, até porque o Arboleda já deixou bem claro para todo mundo que pretende ser negociado. Entre abrir mão do Luan, do Lisieiro, do Antony, do Valse ou do Arboleda, e eu faria a opção de tentar vender o zagueiro equatoriano. O São Paulo é mestre em vender bem seus jogadores. E a pedida pelo Arboleda, até gravei um vídeo recentemente, vou deixar aqui o link, é de 8 milhões de euros, um valor bem interessante. Eu preferiria vender o Arboleda para segurar essa molecada, sonhando em conquistar coisas mais altas ainda em 2019. A próxima pergunta é do João Lucas, que quer saber o que os times nordestinos precisam fazer para ter mais espaço no cenário nacional. Ele é de Salvador. Essa é a pergunta que não quer calar, porque administrar um time do Nordeste e ter a aspiração de brigar contra os grandes da região Sul e Sudeste é das coisas mais complicadas do mundo. Vou passar alguns números que ajudam a explicar.
O Flamengo e o Corinthians vão embolsar com o pay-per-view 120 milhões de reais e 110 milhões de reais, respectivamente, durante o Campeonato Brasileiro. Nenhum clube nordestino que integra a primeira divisão vai embolsar mais do que 30 milhões de reais. O CSA, por exemplo, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão, vai ter direito a uma cota de pay-per-view de 6 milhões de reais. Olha a diferença, dos 120 milhões de reais do Flamengo para os 6 milhões de reais do CSA. A falta de torcida em âmbito nacional também faz com que esses times tenham menos exposição pelo país. Nos programas de TV, nos jornais, na internet, tudo isso conta contra na hora do patrocínio, na hora de buscar mais visibilidade. É uma grande bola de neve. Mas alguns trabalhos têm sido muito bem feitos. O Bahia, por exemplo, tem conseguido reduzir suas dívidas e tem montado times cada vez melhores. É para mim hoje o grande exemplo a ser seguido no futebol nordestino. Quem pergunta agora é o Luiz Fernando, e ele quer saber qual é a chance do Sampaoli sair do Peixe caso o Tite não obtenha sucesso, no caso o título, na Copa América. Vamos começar do começo. De fato, o Tite precisa de uma grande campanha na Copa América para não ser demitido. Se cair na primeira fase, no primeiro mata-mata, se não for campeão ou deixar uma impressão razoável na Copa América que será disputada no Brasil, é enorme a chance de o Tite cair. Mas aí eu acho que a primeira opção, a bola da vez, é o Renato Gaúcho, que é brasileiro, que faz trabalho bom no Grêmio há pelo menos 2 anos e meio. Acho que ele seria o caminho natural. Também entendo quem defenda o Jorge Sampaoli como técnico da seleção brasileira, por mais estranho que possa parecer ter um argentino à frente da seleção brasileira. É que o Renato e o Sampaoli são de longe os caras que melhor trabalham no futebol brasileiro hoje. O rubro-negro Thiago Drummond está perguntando, caso o Flamengo não consiga fechar com Rafinha e Felipe Luiz, tem no mercado laterais disponíveis com a mesma qualidade? Com certeza não. O Felipe Luiz e o Rafinha são jogadores que passaram boa parte da carreira na seleção brasileira. Fizeram sucesso comprovado no futebol europeu. E o melhor, estão disponíveis no mercado. O contrato tanto do lateral direito quanto do lateral esquerdo terminam na metade do ano. Se o Flamengo conseguir contratá-los, vai pagar luvas e só. Não vai ter que comprar os direitos econômicos deles junto a nenhum outro clube. E aí, se a gente for pensar em alternativas do nível desses caras, certamente a gente vai falar em contratações extremamente caras. Por exemplo, o Renan Lodge, ótimo lateral esquerdo do Atlético Paranaense. O Furacão tem pedido algo na casa dos 20 milhões de euros para negociá-lo. No começo do ano, para ser mais específico, em janeiro, o Atlético de Madrid chegou a oferecer 15 milhões de euros pelo Lodge e a resposta do Atlético Paranaense foi não. A boa notícia para o torcedor do Flamengo é que o Rafinha parece muito perto do rubro-negro. Já há um acordo verbal, falta só a assinatura do contrato. Em relação ao Felipe Luiz, recentemente, dirigentes do Flamengo foram à Espanha para tentar convencer o Felipe Luiz a aceitar a proposta rubro-negra. Agora uma pergunta bem fácil de ser respondida. O Wanderson quer saber se é verdade que o Sidão pode jogar no Fluminense. Não pode não, viu, Wanderson? Ele está emprestado do Goiás ao Vasco e já jogou por 2 clubes diferentes em competições da CBF. Tudo porque o Regulamento Geral de Competições, que é quem rege o futebol nacional, impede que um atleta dispute por 3 clubes diferentes no mesmo ano competições da CBF. O Sidão já jogou por Goiás e Vasco. Inclusive o Goiás emprestou o Sidão ao Vasco até o fim dessa temporada, pagando parte dos salários. O goleiro já não tem mais qualquer vínculo com o São Paulo. A rescisão ocorreu no começo desse ano, quando ele se acertou com o Goiás. Agora a pergunta é do Binho TV1. Fala, Nicola, sou torcedor do Fortaleza e quero saber o que deu errado na negociação com o Meia Nenê. Vamos lá. Ouvi um dirigente do São Paulo e conversei com o presidente do Fortaleza para responder a essa pergunta. Não houve acordo por causa do tempo de contrato. O Nenê, para abandonar o vínculo que tem com o São Paulo, queria um contrato de 3 temporadas com o Fortaleza. E o Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, entendia que pela idade do Nenê seria muito arriscado oferecer um contrato tão longo. O Fortaleza chegou a sugerir 2 anos de contrato. O Nenê exigiu esses 3 anos e não houve acordo. O mais curioso é que depois de não se acertar com o Fortaleza, o Nenê caiu ainda mais em ostracismo no São Paulo e tem sido quase nunca aproveitado pelo técnico Cuca no Morumbi. O gremista Luiz Felipe de Brito pergunta: qual a solução para o ataque ineficiente e inconsistente do Grêmio? Nem Viseu, nem André e nem Luan estão correspondendo até agora. Quem está salvando é apenas o Everton.
E o pior é que o Everton tem boa chance de se mudar do Brasil para a Europa na metade do ano. Ele é um dos jogadores mais assediados. Milan, Chelsea, Arsenal são só alguns dos interessados. Mas, apesar dessa ineficiência que o Luiz Felipe está falando, hoje a prioridade no Grêmio é encontrar um zagueiro. David Braz, Luan Pérez, Gil, esses foram alguns dos nomes tentados. A negociação com David Braz é a mais quente. Inclusive o Santos está exigindo o Marinho na troca para liberar o David Braz, com quem tem contrato até o começo do ano que vem. Para responder a pergunta sobre o ataque, dá para dizer que o Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, e o Renato Gaúcho têm boa esperança em relação ao Tardelli, que voltou depois de um longo período na China e tem tido muitas dificuldades físicas. Não é um centroavante de ofício, mas é muito mais jogador que o Viseu, é muito mais jogador que o André, e quando estiver em forma, quando estiver absolutamente recuperado de todos os problemas físicos, pode sim dar conta do recado. O Guerreirinhos News diz: Nicola, conta num vídeo semanal a situação da Lusa. Não sei se teria material suficiente para falar da Lusa toda semana. É que a Portuguesa só volta a jogar uma competição oficial no segundo semestre, durante a Copa Paulista, que é um torneio criado para os times que não têm divisão no Campeonato Brasileiro. É o caso da Portuguesa, que joga a Série A2 do Campeonato Paulista, que equivale à segunda divisão, e não está nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A grande novidade da Portuguesa nos últimos dias foi a contratação de Domingos, zagueiro de 33 anos de idade, que já defendeu a Lusa de 2009 a 2011. Ele assinou contrato até o fim do Campeonato Paulista da Série A2 do ano que vem. O Agason quer saber se o Galo tem chance de brigar lá em cima. Primeiro queria agradecer os elogios do Agason e depois dizer que, para mim, o grande objetivo do Atlético na temporada tem de ser a Copa Sul-Americana. O Galo deu sorte no sorteio e enfrenta o União La Calera, time que eliminou a Chapecoense, mas que tem enormes dificuldades com a bola. O Galo é muito favorito. Se passar, deve enfrentar no próximo mata-mata o Botafogo, contra quem ele tem um retrospecto nada animador. Mas a boa notícia para o torcedor do Galo é que todos os favoritos ao título da Sul-Americana caíram do outro lado da chave. Então, se passar pela União La Calera e pelo Botafogo, o Galo tem um caminho livre, possivelmente até a final do campeonato. Tem aqui uma pergunta legal sobre o Você Disse Pipoca. Ele lembra que o Goiás é atualmente o clube que menos deve entre os clubes da Série A. Fiz um vídeo sobre essas dívidas e vou deixar o link aqui para você. E aí a pergunta é: existe o projeto de construção da Arena da Serrinha? Acha que é possível essa obra sair do papel? Acho sim, e dá para dizer que as coisas estão andando. A passos lentos, mas estão andando. O Conselho Deliberativo do Goiás já aprovou a construção desse estádio, já tem até uma verba liberada. A ideia é que tudo esteja pronto em 3 anos. O estádio teria capacidade para 20 mil pessoas, bares temáticos, camarotes e estacionamento para 3 mil carros. Tudo isso faz parte desse projeto do Goiás, que já jogou no campeonato estadual no estádio da Serrinha, o estádio com capacidade para 10 mil pessoas. A partir da chegada do Campeonato Brasileiro, o Goiás voltou a mandar seus jogos no Serra Dourada. Tomara que esse projeto saia do papel e que o Goiás possa jogar numa arena para chamar de sua, que se tornaria meio que um alçapão. Algo parecido com o que o Náutico tem nos aflitos e que já garantiu muitas vitórias ao torcedor do Timbu. Pergunta do Diego Rodrigues. Nicola, na sua opinião, o Clube Atlético Paranaense já está entre os 10 maiores do Brasil? Quando a gente fala em estrutura e planejamento, certamente. O Atlético Paranaense, por mais que o Mário Celso Petralha, que é o patrono do clube, tenha uma série de decisões discutíveis, tem um comportamento muitas vezes nada elegante. Essa semana, por exemplo, ele foi absolutamente ridículo, com uma repórter mandando que ela se calasse. O Mário Celso Petralha consegue colocar o Atlético Paranaense dentro de algumas situações que outros clubes não têm coragem. Por exemplo, o Atlético foi o primeiro a reivindicar uma posição melhor de cota de televisão no campeonato estadual. Como não recebeu aquilo que imaginava, tem colocado ano após ano o time sub-23 para jogar o campeonato estadual. O Palmeiras chegou a ameaçar, mas não teve coragem de levar esse caso adiante. Esse mesmo Atlético já deixou bem claro que não terá seus jogos transmitidos no pay-per-view do Campeonato Brasileiro porque não aceita essa proposta ridícula de 6 milhões de reais. Quando a gente fala de estrutura, o Atlético Paranaense tem o CT do Caju, um dos melhores do país e um dos estádios mais modernos da América do Sul. Tudo isso acaba se refletindo em campo, com Bruno Guimarães, Renan Lodge, Léo Pereira e várias outras promessas saindo das categorias de base. Mas, para responder a sua pergunta, em termos de estrutura e de planejamento, está entre os 10, mas quando a gente fala em tradição e tamanho de torcida, o Atlético Paranaense ainda vai precisar de alguns bons anos para ultrapassar, por exemplo, Botafogo,
Vasco e Fluminense. O Walter Silva de Taubaté pergunta: Nicola, quem você acha que vai ceder nessa queda de braço entre Palmeiras e Globo? Afinal, os dois estão perdendo. Eita, pergunta difícil, hein? Porque os dois têm demonstrado muita convicção em cima das suas posições. Já foram 4 rodadas do Campeonato Brasileiro e não há, por enquanto, nenhum sinal de um acordo. O Palmeiras, algumas semanas atrás, até demonstrou otimismo, depois de ver a Globo melhorar a proposta que havia feito, mas a coisa estagnou e já foram 7 reuniões entre as partes. Se eu tivesse que apostar na base do palpite, eu diria que a Globo é quem, no final das contas, vai acabar cedendo. E o fato de o Palmeiras fazer boa campanha no Campeonato Brasileiro só reforça a posição do Palmeiras de protagonista nessa negociação. Vamos imaginar o segundo turno do campeonato com o Palmeiras líder absoluto, tendo confrontos, por exemplo, contra São Paulo, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro. Será que a Globo vai continuar abrindo mão de exibir os jogos do Palmeiras nessa condição? Eu não acredito não. Vamos para a última pergunta do primeiro vídeo desse quadro Nicola Responde. A pergunta é do Daniel de Sá. A situação financeira do Corinthians está ruim pelo que está pagando do estádio? Dá para dizer, Daniel, sem sombra de dúvidas, que o grande calcanhar de Aquiles do Corinthians hoje é sua arena. Estádio que deixou uma dívida superior a R$1 bilhão. O Corinthians tem tido uma série de dificuldades para obter dinheiro que imaginava que usaria para o pagamento do estádio. Só para você entender um pouco melhor o que eu estou falando, a estimativa do Corinthians era de vender todos os seus camarotes. Nunca, desde que o estádio foi inaugurado, o Corinthians conseguiu ocupar mais de 1/3 dos camarotes. Os naming rights, que eram para ser vendidos em 2013, até hoje não foram vendidos. Os CIDs, Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento, que são papéis que o Corinthians obteve com a prefeitura e que poderiam ser vendidos para arrecadar dinheiro, encalharam. Uma série de situações, algumas delas até judiciais, ajudaram a explicar toda essa dificuldade do Corinthians em comercializar esses papéis. Então até daria para imaginar o Corinthians, pela sua capacidade de arrecadação, graças ao tamanho da torcida, caminhando lado a lado com o Flamengo. Mas para que isso acontecesse, haveria necessidade de uma gestão mais austera e o estádio acabou comprometendo toda essa possibilidade, porque o Corinthians, por exemplo, não tem nem direito à bilheteria de seus jogos. Todo o dinheiro arrecadado com os ingressos é utilizado para o pagamento do próprio estádio. Bom, essa foi a primeira rodada de perguntas que vocês fizeram e que eu respondi. Vamos tentar fazer pelo menos uma vez por semana o Nicola Responde. Então use o espaço aqui para comentários para deixar sua pergunta. Eu garanto que eu vou ler todas as perguntas, vou selecionar as melhores e volto na semana que vem com mais respostas. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha curtido a iniciativa e dê um like por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para que toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, você seja notificado. Beleza? A gente se vê em breve. Um abraço!